tanto, tem nos estruturado, tem nos ensinado. E como nós te amamos, Senhor, por isso. Esta noite, o Senhor nos ouça e nos ajude mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Eu estou aqui com uma mensagem. Deixa eu ajeitar aqui que meu microfone falhou. Mensagem Influências, chegou agora. Eu quero que os diáconos passem para uma por família e as famílias sentem junto. Nós não vamos ler toda, mas eu vou ler alguns parágrafos desta mensagem e sairemos daqui abençoados, com certeza. Estava vendo o hino que as irmãs estavam cantando, dizia: te adorarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Isso é o que Deus espera de nós. E muitos falam isso, mas na hora mesmo não conseguem adorar ao Senhor. E é um segredo adorar a Deus quando estamos em dificuldades. Muito bem, chegamos então à primeira ceia do ano e graças a Deus porque ainda estamos aqui. O mundo está caindo aos pedaços, está em desespero. Estava agora acompanhando, antes de vir para o culto, a notícia. E o povo, eu vejo a mensagem intitulada Segunda Vinda de Cristo, pregada pelo profeta, em plena evidência neste dia, onde ele diz que os ditadores não conseguem conter os seus homens ali e tal, e muita agitação. Eu estava escutando agora, e o povo invadiu o Congresso Nacional, invadiu a Praça dos Três Poderes, tomou conta. Que Deus tenha misericórdia das famílias, do povo, porque se esse povo tivesse a revelação de lutar, não estou reprovando, não, sou sincero, tanto coisa pacífica, mas já pensou se esse povo tivesse o ânimo de lutar pela cidade do celestial? Se eles tivessem esse ânimo, essa coragem de estar ali lutando por uma terra natural, do qual sentem que estão saindo de suas mãos, perdendo os princípios que nossos antepassados deixaram para nós, estão perdendo, e eles estão ali desesperados por seus filhos. Se eles tivessem esse ânimo, esse estímulo de lutar pela terra celestial, nós teríamos um Pentecostes novamente. Mas eu e você só podemos orar, não podemos estar nisso. Orar para que Deus ajude, coloque a coisa no lugar, sabendo que no lugar vai ficar para nós. Para nós, sim, que a coisa vai encrespar e nós temos que olhar para a Bíblia e, como a Bíblia diz, alegrai-vos e exaltai-vos, porque a vossa redenção está próxima. É isso que a realidade é, porque a coisa pendeu mesmo. Mas cada um vai prestar conta daquilo que Deus lhes deu para prestar contas. Muito bem. Então eu quero convidar os irmãos para nos pôr de pé, abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Versículo 1 ao 8, né? Os diáconos distribuíram as mensagens, aquela que eu falei, então nós vamos
pegar do versículo do parágrafo 129 e vamos ler um pouquinho. Desculpa, não é o 129 não, eu vou dizer aqui, 43. Isaías é escolhido e consagrado para profeta, é o título, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Eu quero que você preste atenção na ordem que Deus tem. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Assentai-vos. No parágrafo 43, você abra aí nessa mensagem e me acompanhe. No parágrafo 43, esta mensagem Influências fala sobre quando esse rei, Uzias, morreu de lepra por tentar tomar o lugar de um sacerdote. E o profeta, eu estava lendo, e quando eu cheguei nesta parte, eu senti de ler com a igreja. Depois você vai para casa e vai ler toda essa mensagem, e você vai ver que nós estamos causando influência. Cada um está causando influência. Mas esse assunto aqui que lemos, uma palavra que eu vi aqui, eu regozijei, eu digo, eu vou repartir com os meus irmãos. Porque diz assim: agora, a visão no templo, ele foi ao templo quando se deu conta disso. Isaías viu isso. Ezequias, o que havia com, ou melhor, Urias, eu vou ler como o profeta diz, né? Ezequias, o que havia acontecido com ele. E então ele morreu. E eu quero dizer, eu quero dizer Uzias. E ele foi levado ao acampamento dos leprosos. Uzias foi bem sucedido, Isaías observou. Tinha como exemplo aquele jovem rei, que foi rei aos 17 anos. Mas ele viu a exaltação desse homem, desse rei, e também viu a sua queda, quando ele saiu do seu lugar. Então Isaías ficou preocupado com aquilo. Ficou preocupado. E o profeta começa falando isso. Veja, ele viu que ele foi levado ao acampamento dos leprosos, seu filho teve que reinar em seu lugar, e então Isaías ficou meio enfadado com aquilo. E assim sendo, ele foi ao templo um dia para se expressar sobre aquilo que o estava incomodando. Penso que é uma coisa boa para todos nós fazermos. É irmos à casa de Deus, ir ali e entregar sua alma e parar de se preocupar com o problema. Mas a tendência, muitas vezes, é sair da casa de Deus.
A tendência, muitas vezes, falta é humildade em nós. Porque Isaías, sendo um profeta, ele foi à casa de Deus, o templo, preocupado com aquilo. Veja o que o profeta vai dizer. Então Isaías foi até ali e começou a orar. Aleluia. Talvez ele tenha ido à tarde ou de manhã cedo, não sei. Então ele foi ao altar e começou a orar. E se pôs a orar até que entrou em profunda sinceridade. Aleluia. Então aqui nós podemos ver que não adianta orar sem ter profunda sinceridade. Orar uma oração fabricada, orar uma oração repetitiva, até por sinal a Bíblia diz, não useis de vãs repetições em vossas orações. Mas orar com sinceridade, Isaías foi e ele orou com profunda sinceridade. Se você orar com profunda sinceridade, Deus vai solucionar esse problema. Deus vai entrar em cena. Deus vai confortar teu coração, colocar uma autoridade ali dentro que você vai olhar só para Ele. Veja, pois bem, esse é o caminho, orar com profunda sinceridade. Ele constatou que o que ele estava olhando aqui na terra havia falhado. Aleluia. Aquele rei a quem Deus havia abençoado, aquele grande e poderoso rei, o mais poderoso da terra, e mesmo assim havia falhado. E então ele não sabia o que fazer, e ele se pôs a orar. E agora? O poderoso rei, meu exemplo, falhou, pagou o preço, teve que ir para uma casa de leprosos, e agora como vou ficar? Olha só, então no 45, então de repente, ele levantou a cabeça e viu um verdadeiro rei. Ele viu Deus exaltado nas alturas, seu séquito enchia os céus. Ele viu algo para olhar, ele viu um exemplo verdadeiro, em quem podia olhar e confiar que não ia decepcioná-lo. Aqui nós passamos por decepção. Pessoas que dizem, eu vou até o fim, não suporto uma repreensão. Nós somos acostumados com isso. Mas os eleitos filhos de Deus não se dobram. Eles amam as coisas de Deus. Veja, ele viu, irmão Luiz, um exemplo verdadeiro. Ele viu Deus exaltado, o seu séquito enchia os céus. Deus não estava sozinho. Deus estava com seu exército, o seu povo, para você entender melhor, seu séquito, seus seguidores ali do céu. Quem eram esses? Querubins, serafins. Ele viu algo, um exemplo para olhar. Quando você olha e tenta fazer de um homem o seu exemplo, com certeza você vai errar, porque ele vai falhar. Mas ele estava tentando dizer ao profeta, não olhe para o homem ou para o que o homem diz, volte seu olhar para mim e para o que eu digo. Olhe para cima aqui. Não há um trono terreno, mas há um trono celestial exaltado nos céus. Aleluia! Isso é o que você deve olhar, moça, rapaz, idoso. Esse reino não é abalado. Ali temos um verdadeiro rei. Veja, não um trono terreno, mas um trono celestial exaltado nos céus. E seu séquito enchia os céus. E ele olhou para cima. E então ele olhou ao templo. No templo ele viu Deus exaltado. Ele viu Deus exaltado. Aleluia. E notou os serafins celestiais. Bem, os serafins não são anjos. Eles são chamados a ser os queimadores de sacrifícios que abrem o caminho para os culpados. Eles eram queimadores de sacrifício. Veja que o que existe no céu, existe na terra. Tudo que está acontecendo ali, irmã Luana, está acontecendo aqui.
Deus tem uma hierarquia no céu. Deus tem uma hierarquia na terra. Você tem que captar desta maneira, esta mensagem. Não é coisinha para você simplesmente rir, regozijar, melhor dizendo. Deus tem uma hierarquia no céu e tem uma hierarquia aqui. E Deus exige respeito por suas hierarquias, por sua hierarquia. Oh, meu Deus! Mesmo tempo que ele diz que você deve tirar o olho do homem, Deus tem um homem do qual você deve respeitar também. Deus tem homens, um exército do qual nós devemos respeito. E quando nós não passamos por cima dos oficiais, dos ofícios, Deus nos abençoa, Deus nos ajuda. Tem que ter humildade. Domingo passado, pedi perdão ao diácono, porque tudo certo, ele tinha preparado o ambiente para onde nós íamos, tudo, e Deus, irmão Jairo, para mostrar que ele respeita essas coisas, que são pequenas coisas, princípios, que todo mundo atropela, e o maior perigo é estar do lado do pastor, confunde tudo, confunde quando não é pastor, quando é amigo, confunde tudo. Por isso necessitamos de sermos sensíveis, e eu tenho me preocupado com isso, Deus tem me levado a preocupar com isso, e as coisas vão cada vez melhorar, que nós vamos estar afinados com isto. Tudo certinho no lugar, vamos lá, vamos. Não, vamos para outro lugar. Não sei como que surgiu a ideia e tal. Fomos. Tivemos que ir lá na porta, não pudemos entrar, tivemos que sair, o carro do irmão Wagner estragou, foi de carona com o irmão Luiz. Falei, não preocupa, deixa o carro lá, depois nós vamos buscar. Fomos buscar no final do dia, a igreja nem sabe disso. Fomos buscar no final do dia, o carro tinha arrebentado a embreagem, deu um estouro e tal, ficou sem embreagem. Quando chegamos dentro do carro, o irmão Wagner bateu chave no carro, o carro pegou, saiu andando normalmente, está andando até hoje, irmão Wagner? Cadê a embreagem estragada? Cadê o carro estragado? Ficou na beira da estrada o tempo inteiro, né, irmão Celso, lá. Mas para mostrar, aí eu discerni, nós erramos. Fui no carro, irmão Adriano, o senhor me perdoa. O senhor era diácono, o senhor tinha ajeitado o lugar para levar os irmãos e houve uma interferência de fora. Nós temos que saber nosso lugar. Pastor Valdir contou ali, estava lá trabalhando, disse, eu não vou cortar aquela árvore. Só aquela lá eu não vou cortar. Um irmão abençoado, querido, chegou, não, pastor, corta lá. Ele disse, não, irmão, se eu cortar lá eu vou cair. Não, corta. Ele foi lá, caiu, quebrou a perna. E esse irmão, tentando ajudar, em vez de ficar atrás do pastor, foi passar na frente. Foi tremendo esse testemunho. O irmão Luiz, pastor, vamos levar um guincho. O Celso falou, pastor, está aqui, vamos levar um guincho, vamos chamar um guincho. Falei, descanse, deixa que nós vamos lá. Chegamos lá, bateu chave no carro, pegou o carro com normal. O carro que tinha ficado sem embreagem, irmão Jair. Como que vai explicar? Mas Deus faz essas coisas para mostrar que Deus respeita os oficiais, os ofícios da igreja. E a igreja respeita as pessoas, os irmãos, as famílias. Então aqui nós estamos vendo que ali estava todo o trono celestial e Deus estava exaltado. Serafins não são anjos, eles são chamados a ser os queimadores de sacrifício que abrem caminho para os culpados. E eles eram queimadores de sacrifício. Deus precisava disso? Sendo que Ele é Deus Todo-Poderoso, precisava ter querubins para queimar sacrifício? Mas veja bem, irmão, aí o profeta segue dizendo, aleluia, havia uma cobertura especial sobre esses seres, mostrando que Deus é todo santo, Deus é totalmente santo, e eles clamavam com toda a força de suas vozes, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, santo, 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 lá na presença de Deus. Lembre-se, eram os que tomam o sacrifício e oferecem, e aqui estavam eles,
vivendo lá na presença de Deus. Você está entendendo quem era? Vivendo lá na presença de Deus, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar uma olhada na escritura deles por um momento, na estrutura deles por um momento. Vemos que eram criaturas de 6 asas. Nós lemos ali, não lemos? Nós não lemos? Eles tinham 2 asas sobre o seu rosto, 2 asas sobre os seus pés, e com 2 asas eles voavam. Em primeiro lugar, vamos considerar as asas sobre suas faces. Primeiro, o que será isso? Vamos descobrir o que significavam as 2 asas sobre suas faces. Quando Deus é tão bom, que até mesmo os santos, anjos e querubins têm que cobrir os seus rostos para estar em sua presença. Como vamos nós estar? Como vamos nós estar? E você vai regozijar, porque nós vamos estar. Amém. Aleluia! Como vamos nós estar? Quando estamos, todos temos que estar na presença de Deus. Ele é o juiz supremo, e todos nós estaremos em sua presença. E os santos anjos, que nunca souberam o que era pecado, foram criados como um ser especial. E para estar em sua presença, tem que cobrir suas faces santas para estarem ali. E se os anjos têm que cobrir suas faces santas para estarem ali, o que faremos nós? Para ter que viver na presença do Deus Todo-Poderoso? O que faremos se estivermos em sua presença? Porém, irmão, porém, essa é a frase que eu peguei e disse: eu vou ter que repartir isso. O profeta aqui não está dizendo para nós, nos cobrando. Ele chega e diz assim: porém, veja, temos uma cobertura. Eles tinham uma cobertura especial ali. Nós temos uma cobertura, o sangue de Jesus Cristo. Isto é certo, isto é reverência, isto significa reverência na presença de Deus. O sangue nos dá a condição de chegarmos ali, irmão Wagner. Aleluia. Deixa eu abrir o outro aqui na frente, no parágrafo 69. O profeta já está falando. Em terceiro lugar, agora encontramos em terceiro lugar que eles podiam voar as outras 2 asas. Pois bem, observe primeiramente na presença de Deus. Ele era reverente com sua face coberta. Em segundo lugar, ele era humilde diante de Deus, com seus pés cobertos. E com suas 2 outras asas, ele podia voar. Eles o colocaram em ação, elas o colocaram em ação. Ó, que coisa! O que Deus estava fazendo? Ele estava mostrando ao profeta como seu servo, preparado, deveria ser. Ele está mostrando para nós como nós devemos ser. Ele mostrou ao profeta Isaías e mostrou a nós, está mostrando a nós como nós devemos ser para estar na presença de Deus. Veja, ele estava mostrando: estes são meus servos, estes são meus. Veja como eles são preparados, como reverentes, humildes e em ação. Aleluia! Reverente, humilde e em ação. Assim é como são os servos de Deus. Ó, que coisa! É assim que devemos ser. Amém? Ser reverente à palavra de Deus, ter reverência, ser humilde e em ação por Deus. Aí ele toca num assunto sobre a mulher do poço. Irmão, toda a mensagem quase o profeta toca nessa pessoa especial. E na mensagem O Futuro Lar, veja que ali o sangue de Jesus ainda não havia sido derramado.
Mas a coisa tão forte, eu não achei a palavra para expressar que eu li na mensagem sobre o sangue ter efeito retroativamente. Porque nós sabemos, claro, que era através de sangue de bodes e ofertas ali. Mas veja, era um tipo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus chegou, encontrou um sacerdote. Jesus era a palavra manifestada, o sacerdote chamou de Beelzebu. Mas o profeta diz que aquela mulherzinha, ele vai continuar aqui depois para nós encerrarmos, mas a mensagem do futuro lar do noivo celestial e a noiva terreal, ele diz assim: esta mulherzinha não tinha nada para apresentar. Ela era tão suja e imundo quanto podia ser. Mas veja, em seu profundo, de gente que fala que ama a Deus, está cheio. De gente que bate no peito e diz, eu tenho uma experiência com Deus, está cheio. Agora Deus quer saber de olhar lá no profundo. Lá no profundo. Que diz assim para você, ainda que Ele me mande para o inferno, de lá eu gritarei que eu te amo. Lá no profundo que diz, ainda que eu erre, eu vou corar o rosto, eu vou entrar de arrasto, mas eu vou entrar na igreja, eu vou ter comunhão com meus irmãos, ainda que eu seja humilhado, eu vou estar na comunhão. Davi tinha isso, escondido dentro dele. Davi disse que ele preferia ser capacho na casa de Deus, do que viver 1000 anos na bonança, na riqueza. Ser capacho, irmão. O que é capacho? Ali o Monvague está pisando em cima de um quase. Tapete. Isso é ter revelação. Mas ele diz, essa mulherzinha não tinha nada para apresentar. Ela era tão suja e imundo quanto podia ser, mas veja, em seu profundo ela tinha representação. Você tem representação. E então ela estava buscando que isso fosse feito carne. E quando ele disse, vai e busque seu esposo, nós conhecemos essa história, ela disse, eu já tive 5, e ele disse, te disseste bem, o que tens agora não é teu? Mas veja, ela disse, Senhor, eu vejo que o Senhor não é Beelzebu. Deus revelou o segredo do coração dela. Ela disse, eu percebo que você não é Beelzebu, eu percebo que você é um profeta. Agora nós sabemos que o Messias, o qual é chamado Cristo, virá. E quando ele vier, ele fará isto. Ele disse, eu sou ele. E quando ele disse isso, não houve mais dúvidas. Você não pode explicar isso. Ela viu, ela creu naquilo, e ela se foi, porque o que fez aquilo a redimiu. Agora observe, ele veio para ser um redentor. Isto é certo? Redentor significa trazer de volta, porque ele não obteve o sacerdote, ele nunca esteve ali em cima, ele não tinha representação. Sacerdote sem representação, mas a mulher suja, imunda, com representação, porque Deus olhava primeiro a semente e depois a sinceridade do coração. Veja, o profeta diz, ele veio para redimir aquilo que tinha caído na queda. E isso conseguiu enredar aquela moça, mas Deus a tinha em seu pensamento antes da fundação do mundo. Irmão, você tem noção dessa escritura, o tanto profunda que é? A queda fez com que aquela mulher cirandasse, o diabo cirandasse com ela. Pensa onde aquela mulher passou. Mas o profeta diz aqui, veja, essa queda conseguiu enredar aquela moça, mas Deus a tinha em seu pensamento antes da fundação do mundo. E ele veio para limpá-la, então ele sabia que ele tinha vida eterna. Agora o sacerdote, o que fez ele? O enviou diretamente de volta ao seu destino.
Ele, para começar, não tinha nada, unicamente ensinamento intelectual. Aleluia! Veja, irmão, no 140, o profeta diz assim, não é no 140, deixa eu pegar aqui, voltar aqui nesta moça de novo. O profeta diz, veja, é assim que são os seus servos. Ó, Deus o quer, que coisa, é assim que devemos ser, reverentes, humildes. Como foi a mulher do poço. Quando foi chamado a entrar em ação, quando ela disse, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Seu sinal a influenciou que ele era o Messias. E ela disse, Senhor, sabemos que quando o Messias vier, agora, tu deves ser um profeta. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. Veja, ela esperava que ele dissesse, bem, o Messias está vindo em breve. O Messias está vindo em breve, eu estou só percussando. Mas ele disse, eu sou ele. Aleluia. E isso a colocou em ação naquele mesmo momento. E ela entrou em ação. Não se conseguiria detê-la. Ela era como uma casa pegando fogo, como eu disse outra noite, em meio a um vento forte. Não se conseguiria detê-la. Descendo para a cidade, ela foi dizendo, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Este é o Messias. Ela estava em ação. O que ela fez? Primeiramente, veio, irmão Wagner, e se humilhou. Ela disse, dá-me de beber. Respondeu, nossos pais beberam desse poço, e assim por diante. Ele afirmou, bem, eu te darei água para beber, para que não venha mais aqui tirar. Ela respondeu, Senhor, dá-me desta água. Ó a humildade dela. Veja, ela foi humilde com relação a isto, e quando ela se humilhou, então Jesus lhe mostrou o sinal do Messias, e isto a colocou em ação. E ela então estava pronta para ir, estava pronta para contar a todos que ela encontrasse na rua, encontrasse ele andando, porque ela tinha representação. Agora veja, o profeta falando nesta mensagem ainda, Deus prepara, nos limpa para recebermos o batismo do Espírito Santo. Melhor, o batismo do Espírito Santo nos limpa para recebermos Deus em nosso coração. Ele aplica na terra, ele vai usar o mesmo plano de redenção. Os batismos da água, fogo e tal, santificação. Aí o profeta diz aqui, Satanás será tirado da terra, exatamente como foi tirado de você. Você pode dizer amém? Satanás não pode te molestar. Ele pode tentar, mas ele não pode obter um cristão nascido de novo. Esse é o segredo. Pois Deus, desde antes da fundação do mundo, o previu e enviou Jesus para redimi-lo. Estavam falando da mulher redimida? O que o profeta diz? Que ela tinha representação porque estava nos pensamentos de Deus. O sacerdote não tinha representação. Mas veja, um cristão, o Satanás, ele não pode obter um cristão nascido de novo, pois Deus, desde antes da fundação, o previu e enviou Jesus para redimi-lo. E o sangue fala por ele. O sangue fala por nós. O sangue nos dá a condição de estarmos na presença de Deus, irmãos. Como aqueles querubins ali, quem vai conseguir estar ali? Eles tinham uma cobertura especial, diz o profeta, e ele compara com a nossa cobertura que temos, que é o sangue do Senhor. Aleluia! Isso é maravilhoso. Ele enviou Jesus e o sangue fala por ele. Como pode ele pecar? Ele quem? Você diz, esse sou eu, o eleito, nascido de novo. Como pode ele pecar?
quando ele não pode nem mesmo ser visto por Deus. Você toma um susto agora? Como pode ele pecar? Se ele não pode nem mesmo ser visto por Deus. Ele nem mesmo, a única coisa que ele ouve é a sua voz. Ele vê a sua representação. O profeta diz amém, aí está a verdade. Aleluia. Você, irmão, não está aqui por acaso. Veja, ele não pode, você é pensamento de Deus, nós somos pensamentos. Aquela mulher encontrou Jesus, toda arrebentada, toda manchada. Mas veja, o sangue fala por ele. Ele nem mesmo, a única coisa que ele ouve é a sua voz. Ele vê a sua representação. Pela mesma maneira, pois o mundo é um de seus atributos, da mesma maneira que você é um de seus atributos. O mundo torna um de seus atributos. Por quê, irmãos? Porque ele estava no pensamento de Deus no princípio. Veja bem, pega isso aqui. O mundo estava nos pensamentos de Deus no princípio. Ter o mundo, estar sobre o trono, ser um rei, ser um redentor, ser um curador, estes são atributos dele, tal como um atributo seu. Eu não posso dizer a um poste, eu não posso dizer um poste, a menos que eu pense num poste. Eu não posso dizer homem, a menos que eu pense no homem. Antes de falar, você tem que pensar. Veja, o pensamento é meu atributo, é a expressão, e a expressão é a palavra. Vê? Como Isaías, como ele poderia dizer, uma virgem conceberia? É um pensamento. E aquele pensamento foi uma inspiração de Deus. E ele disse, uma virgem conceberá. E a virgem concebeu. Agora o que eu estou dizendo aqui, o que o profeta está dizendo, eu não vou ler mais. A voz se foi. Mas veja, você não está aqui por acaso. Você é um pensamento de Deus expressado. Tem um hino que diz aconteceu. Você não aconteceu. Você não está aqui por acaso. Você foi falado. Você foi predestinado para estar aqui. Você foi predestinado para crer nesta era que estamos vendo, pecaminosa, terrível. Você foi predestinado para estar aqui. Aquela mulher do poço foi predestinada para estar lá e encontrar com Jesus em carne. E ele revelar o segredo do coração dela. Você e eu não estávamos lá naquela época. Se estivéssemos lá, nós estaríamos seguindo a Jesus. Faríamos parte da sua igreja daquela hora. E hoje nós não temos Jesus em carne humana. Mas nós tivemos a palavra, temos a palavra dele, que nos une, encarnada em nós. Quando nós descobrimos a mensagem desse profeta, nós olhamos para Lucas, livro de Lucas, e nós entendemos que a manifestação da palavra estava com ele. Ou não entendemos? O ministério do Filho do Homem. Não o Filho do Homem. Filho do Homem era Cristo, mas um Filho do Homem sendo um profeta. E nosso coração regozijou. E nós olhamos e dissemos, era isso que nós queríamos. E isso o que mostra? Que nós somos pensamento de Deus, que nós temos representação lá. Aleluia. Que esse mesmo Deus que nos trouxe até aqui, nos leve até chegarmos do outro lado. Nada move com o eleito,
O eleito não escandaliza. O eleito não abandona o caminho. O eleito não abandona o caminho. O eleito de Deus permanece. O eleito de Deus, a palavra já diz eleito. Ele foi eleito, não por votação, mas foi eleito por predestinação. Você é um pensamento de Deus expressado. Deus abençoe a todos. Manda um abraço aqui para o irmão Miquéia Sanches. Deus abençoe, estava com saudade de ver a conexão do irmão. A irmã Mari Cruz, ela é irmã do Maurício. Acho que o Maurício teve que fazer uma viagem. A irmã Roseli está acompanhando, o Hamilton, e a irmã Catarina Ignácio está acompanhando também. Deus abençoe a todos. Lembre disso, meus irmãos. Nós somos pensamentos de Deus expressados. Nós sabemos que a Bíblia diz que todos os pensamentos de Deus são eternos. E nós somos eternos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.